Oi, gente, eu não sei vocês, mas eu tô um pouco preocupada com o futuro da nossa nação. Aí surge a pergunta no olhar e na alma do povo: em quem votar? Em quem confiar? Nessas horas, nada melhor do que falar com quem conhece bem do assunto, estudou as engrenagens sociais, tem uma cosmovisão política muito bacana. André, olhando para o Brasil, lado histórico, social, os países em volta, uma visão macro sobre o Brasil, você vê uma grande oportunidade ou uma armadilha nessas eleições 2018? Uma das coisas que mais está faltando nesse momento é o respeito, é saber conviver com quem pensa diferente, mas saber que a gente tem a liberdade de exercer a nossa cidadania, pensar diferente. Após as eleições, por exemplo, a gente vai conviver talvez com aquele candidato que não era a sua opção. Sim. Mas torna-se o seu presidente, o seu deputado, o seu senador e por aí vai, né? Sim. E a gente arca com os acertos e erros de tudo isso que está implícito nisso, né? Então, por isso que é sempre oportunidade e risco caminhando juntos. É muito difícil andar separado essas duas estradas. E o que você sugere para o nosso pessoal na hora de escolher o candidato? É claro que a gente tem que dar uma olhada no histórico, nas alianças do candidato, né? E também na proposta. Mas tem alguma regra de ouro? O que mais? Primeiro é ver se ele está envolvido nos últimos escândalos, os escândalos mais recentes desse último ciclo aí que passou pelo Congresso, pelo Executivo e tudo mais. Sim. Se o seu candidato está sempre nas folhas policiais, já é alguma coisa que é um sintoma constante de tal pessoa que para sim ou para não, mas é suspeito. Né? A outra questão é, se o seu candidato é alguém que vive nos extremos da política e é uma pessoa que desperta mais polêmica, raiva, ódio, discussões acaloradas, mas que não valorizam o próximo. Sempre a forma de depreciar a opinião do outro é pejorativa, é agressiva. São sinais que você tem que colocar sob suspeita. Na sociedade você vai viver com o religioso, com aquele que não é religioso, com aquele que tem um grau de educação elevado, com o mais simples na formação. Quer dizer, você vai governar para todos. O que dá a ele a qualidade de receber o seu voto? Então, são coisas básicas, né? Com isso não quer dizer que você vai votar numa pessoa que tem pós-graduação e o outro que é um pouco mais humilde, você não votaria. Mas, o que ela está, de fato, colocando ali da sua vida para contribuir, para agregar para toda a nação? André, além de sociólogo, você também é pastor. E eu vejo sempre você falando que o Evangelho é a solução de Deus para a humanidade. E é mesmo. Mas, nesse cenário de eleições, o Evangelho propõe alguma solução para a nossa nação? Sim, o Evangelho propõe. O evangélico eu já não sei se propõe da mesma maneira que o Evangelho. Porque candidatos que usam o nome de evangélico para garantir o seu voto, muitas vezes está destoado totalmente do próprio Evangelho. Então a gente tem que entender, o Evangelho de fato é a grande esperança que nós temos para nos transformar como homens, mulheres, crianças, adultos, não importa quem, é para todos. Mas uma coisa que eu creio que é um referencial do Evangelho para a sociedade é algo que pode ser o pilar que a nossa nação está precisando, que é o pilar de olhar para o outro com amor, com graça, com misericórdia. E nisso são valores que, quando a gente está numa oportunidade dessa eleitoral, das eleições, diante de nós, a gente tem que justamente olhar para isso. O seu candidato, ele olha para o pobre com misericórdia, ele olha para aquele que é o vulnerável da sociedade com amor, com graça, com uma proposta que traga dignidade para a vida do outro. Como a Bíblia mesmo, a própria Bíblia também nos orienta nesse sentido, de olhar para a viúva, para o órfão, para o estrangeiro. O seu candidato, ele tem uma proposta para esses que estão em situação de risco na nossa sociedade? Ou é vazio nesse discurso? Agora eu quero falar para aqueles que se identificam com a mensagem cristã, ou você se identifica como discípulo de Cristo, né? Eu acho que uma coisa que você precisa fazer é
Se você pensa em votar no outro candidato, porque ele usa a palavra Deus no seu discurso, vê se de fato a vida dele, esse Deus, ele se revela no desdobramento da sua vida. Porque tem uma tal de bancada evangélica que ela nos oferece mais escândalos ultimamente do que um testemunho de Cristo ali. Então, na verdade, não adianta apenas falar o nome de Deus. E a gente sabe que nós queremos que falta o temor de Deus na nossa nação, falta o nosso temor de Deus naqueles que nos governam. Mas, cuidado com aqueles que usam o nome de Deus apenas para angariar votos. Mas a nossa esperança não é colocada no homem, porque o sistema está corrompido. Né? A gente está vivendo dias que a estrutura está podre, a estrutura política precisa de uma reforma. Então, ao mesmo tempo, é nesse sentido que nós, como cristãos, a gente continua clamando por uma transformação na nossa nação, para Deus ter misericórdia, mas ao mesmo tempo nós somos cidadãos aí do mundo e a gente precisa exercer o nosso voto com temor, respeito e viver com o diferente, com os conflitos que a gente tem vivido também, com aqueles que pensam diferente da gente, mas o respeito tem que prevalecer, o amor tem que prevalecer pela vida. Gente, hoje falei com o pastor André Paz, meu pastor, meu amigo. André Paz é pastor da Comunidade Batista em Santo André, formado em Sociologia e Política pela ESP e doutorando em Ciências da Religião na Universidade Metodista de São Paulo. Se você quiser mais desse tipo de insight, vem conhecer a Comuna. Eu vou deixar o link aqui embaixo, ó. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. Pastor André, obrigada por ser sorriso e graça em nossas vidas e na vida da nossa igreja. Obrigado, Paty. Obrigado pela amizade e carinho, tá? Nós que agradecemos, muito obrigada. E não deixe de se inscrever em nosso canal para que essa mensagem chegue em várias pessoas. Estamos também no Facebook e no Instagram. Beijo, gente. Deus abençoe vocês.